Olá, meus irmãos, a paz do nosso Salvador e Rei Messias esteja com todos vocês que credes no Pai Celestial. Bom, irmãos, hoje eu não vim ler nenhuma passagem bíblica, não vim falar do Velho Testamento, do Novo, ou referente a alguma coisa da Bíblia. Na verdade, eu vim conversar com os irmãos a respeito de uma pergunta que eu tenho para fazer para os irmãos da família, da fé, os que acreditam no Pai e no Messias. Existem muitos livros que não foram incluídos na Bíblia, livros considerados gnósticos, livros apócrifos. Aí eu faço uma pergunta para você, meu irmão. Você acredita que os fariseus e o Império Romano, de alguma maneira, não colocaram esses livros na Bíblia para que nós não tivéssemos acesso ao conhecimento da verdade, de muitas coisas, e nos limitou apenas a esses evangelhos? Você já parou para pensar nisso, meu irmão? Sobre outros livros, por exemplo, existe o Apocalipse de Adão, existe o Apocalipse de Paulo, existe o Apocalipse de Tiago, Apocalipse de Filipe, existe um monte de Apocalipse de Pedro, Apocalipse de Tomé, Evangelho de Tomé. Então existem muitos outros evangelhos que não foram incluídos na Bíblia. E eu gostaria de fazer essa pergunta para você, meu irmão. Você está limitado apenas a essas escrituras que foi montada por um sistema religioso que misturou o esterco da lei com o pão da vida, e mesmo assim eles colocaram os livros que eram de uma certa maneira conveniente para eles? Para quê? Para limitar o seu conhecimento espiritual, para que você não chegasse ao pleno conhecimento de muitas coisas. Porque depois que o Messias ressuscitou, ele ficou 40 dias, ele apareceu para os discípulos e para os apóstolos. Você acha que nesses 40 dias o Messias só ficou passeando e andando e vendo as pessoas e aparecendo para as pessoas? Ou ele ensinou de uma certa maneira o caminho para a vida eterna? Porque ele havia ressuscitado, então ele sabia o caminho. Então você já parou para pensar nisso, meu irmão? Que nesses livros pode conter muita informação para nos levar até a verdade, até lugares em que o sistema religioso não quer que a gente ultrapasse. Porque se você for falar de livros gnósticos, livros apócrifos, a primeira coisa que o seu religioso, o pastor, ele vai falar é que isso são livros duvidosos e livros do demônio, que são manipulados, que são adulterados. E as escrituras aqui, a Bíblia, não é adulterada? Então, meu irmão, sai desse cativeiro e começa a buscar, além das escrituras que foram montadas pelo sistema religioso, começa a buscar nos livros gnósticos, começa a buscar o conhecimento. Gnose significa conhecimento, a chave do conhecimento, meu irmão. Então procura saber, são ensinamentos, são coisas que o Messias, segundo, se você for lá ver, o Messias deixou muita coisa escrita para os apóstolos, para os discípulos, e isso ficou escondido por muitos e muitos anos e foi descoberto há pouco tempo atrás. E eles falam que é de origem duvidosa. E o que eles escreveram aqui, o que eles adulteraram, não é de origem duvidosa, meu irmão? Então é isso que eu gostaria de falar para vocês, para que vocês viessem abrir a sua mente. Você ainda, meu irmão, que não teve esse pensamento ainda, que você está só focado
nas escrituras, porque o plano da Igreja Católica foi esse do Império Romano, foi essa sociedade que Israel fez com o Império Romano. Aí criaram essa Bíblia aqui, metade esterco da lei, e aí o Império Romano criou o Jesus só, o Jesus Mitra, né? E aí para enganar a humanidade. Só que aqui tem o pão da vida no meio. Aí, mas você só discerne o pão da vida aqui se você for espiritual, porque se você for carnal, você não vai discernir nada. Mas só que além desses livros, tem muitos outros apocalipse, tem muita coisa que se você for ler, você vai ver que bate com muita coisa do mundo espiritual, do que está acontecendo, do que vai acontecer, do que já aconteceu. Então, meu irmão, eu só gostaria que você abrisse sua mente. Não estou influenciando ninguém a seguir caminho de. Eu só quero que vocês abram sua mente, porque a luz verdadeira, ela se manifesta e onde há trevas, a treva não resiste, meu irmão. Então, eu só quero que vocês entendam o que significa a palavra gnose, que é gnóstico, né? Gnose significa conhecimento. Os fariseus esconderam, os religiosos da época do Messias esconderam esses segredos, para que nós não tivéssemos acesso a esses segredos de uma certa maneira. Eu só gostaria de falar isso, meu irmão. É isso que eu tenho para falar, mas cada um segue o seu caminho. Eu estou apenas tentando mostrar um outro lado que o sistema religioso escondeu de vocês, e é isso. Um abraço e a paz do Messias esteja com todos vocês que credes no Pai.